O que acontece quando um herdeiro cruel cospe no rosto de um mendigo faminto? 20 anos depois, o destino os coloca frente a frente de forma inacreditável. O que o ex-mendigo fez ao ver seu agressor implorando por pão deixou a todos em silêncio absoluto. Você não vai acreditar como essa injustiça terminou. Sob o sol escaldante da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, o jovem Bernardo, vestido com trapos sujos e segurando um pequeno copo plástico, implora por uma moeda para comprar um pão de queijo. De uma Mercedes-Benz preta de luxo, desce Leandro, um herdeiro arrogante da construção civil, usando um relógio que custa mais que uma casa. Diante de dezenas de pedestres e funcionários do café vizinho, Bernardo se aproxima e estende a mão. Mas Leandro recua com nojo, limpando o paletó invisivelmente sujo. Com um sorriso cruel, Leandro enche a boca com um gole de água mineral e, em vez de ajudar, cospe o líquido diretamente no rosto de Bernardo, chamando-o de escória da pátria. O silêncio cai sobre a praça, enquanto o cuspe escorre pelo rosto do jovem, que permanece estático, sem revidar. Um homem simples, sentado em um banco de madeira lendo um jornal antigo, observa a cena atentamente, registrando cada palavra de desprezo. Leandro joga uma nota de R$ 2 no chão sujo, pisa sobre ela e entra no prédio comercial, rindo da humilhação pública que acaba de causar. Bernardo limpa o rosto com a manga da camisa rasgada, enquanto o sentimento de injustiça queima nos olhos de quem assistia. Algumas pessoas desviam o olhar, sentindo um incômodo no peito, pois sabem que o que viram foi uma crueldade sem limites. Mas o jovem humilhado apenas respira fundo, sentindo o calor do asfalto sob seus pés descalços. Será que o destino pode mudar para alguém que foi pisoteado como poeira no chão de uma metrópole? A vida de Bernardo nem sempre foi feita de calçadas duras e desprezo alheio. Há 5 anos, ele era o orgulho de sua pequena comunidade no interior de Minas Gerais, trabalhando como assistente de marcenaria e estudando à noite. Ele cuidava de sua mãe doente, doando cada centavo para os remédios e mantendo uma fé inabalável que movia montanhas de cansaço. Bernardo era conhecido por sua honestidade brutal. Uma vez encontrou uma carteira com R$ 1.500 e caminhou 8 quilômetros para devolvê-la ao dono. O dono era um fazendeiro que nem sequer lhe deu um obrigado. Ele acreditava que o trabalho digno e a bondade seriam seus alicerces para um futuro melhor, sonhando em ser arquiteto para construir casas para os pobres. Mesmo com pouco, ele dividia sua marmita com os cães de rua e ajudava os vizinhos a consertar telhados sem cobrar nada. Sua dignidade era sua única riqueza, e sua integridade brilhava mais que qualquer joia de ouro. O público vê que o homem que Leandro humilhou é, na verdade, uma alma gigante em um corpo faminto. Muitas vezes, a verdadeira grandeza está escondida sob trapos, esperando o momento certo para se revelar ao mundo. Você acredita que a justiça de Deus pode transformar a dor de um homem em uma vitória que ninguém pode apagar? O castelo de areia de Bernardo começou a desmoronar quando um incêndio criminoso destruiu a marcenaria onde trabalhava, deixando-o sem sustento e com uma dívida injusta. Logo em seguida, sua mãe faleceu, e o luto o consumiu de tal forma que ele não conseguiu manter o aluguel da modesta casa. Parentes distantes, que antes pediam favores, fecharam as portas em sua cara e até roubaram as poucas economias que restavam sob o colchão. Ele partiu para a capital com a promessa de um emprego, mas foi enganado por um agenciador e acabou dormindo em albergues superlotados. A cada porta fechada, Bernardo perdia um pedaço de sua esperança, mas nunca sua fé. Enquanto isso, Leandro prosperava através de esquemas de corrupção, destruindo pequenas empresas para expandir seu império de concreto. O contraste entre a queda dolorosa do justo e a ascensão podre do injusto cria uma tensão insuportável. Bernardo chega ao limite de sua resistência física, tornando-se invisível para a sociedade que o cerca. Ele caminhava pelas ruas de Belo Horizonte sentindo o peso do mundo em seus ombros cansados. A fome não era apenas no estômago, mas uma fome de justiça que parecia nunca ser saciada. Ele via as pessoas apressadas, falando em seus celulares caros, enquanto ele mal conseguia um olhar de compaixão. Uma noite chuvosa e fria em Belo Horizonte leva Bernardo ao seu ponto mais baixo, abrigando-se sob a marquise de uma livraria fechada na Savassi. Ele não come há 2 dias,
e o frio de 12 graus penetra em seus ossos, fazendo-o tremer incontrolavelmente enquanto abraça seus joelhos. Ele olha para o céu cinzento e não pede dinheiro ou comida. Apenas pergunta em um sussurro quase inaudível se ainda há um propósito para sua dor. A solidão é completa. As luzes da cidade brilham para todos, menos para ele, que se sente um fantasma entre os vivos. Ele fecha os olhos, aceitando que talvez aquela seja sua última noite, sentindo o peso do mundo esmagar sua vontade de lutar. Não há mais lágrimas, apenas um vazio profundo e o som da chuva batendo no asfalto frio. O mundo parece ter esquecido completamente da existência de Bernardo, deixando-o entregue ao destino cruel da indiferença urbana. O silêncio da noite é interrompido apenas pelo som rítmico das gotas de água, e Bernardo sente que seu fôlego está se esvaindo lentamente. É o fim de uma jornada de dor? Ou o começo de algo que a mente humana não pode compreender? Nesse momento de silêncio absoluto, um homem de sandálias de couro e uma mochila gasta se aproxima e senta-se ao lado de Bernardo no chão molhado. O estranho, que se apresenta apenas como Gabriel, oferece a ele um pedaço de pão quente e uma garrafa de água fresca, que parece ter um sabor celestial. Gabriel começa a falar sobre a marcenaria do interior, citando detalhes específicos que Bernardo nunca contou a ninguém, como o cheiro do cedro que ele tanto gostava. Suas palavras são como bálsamo para as feridas da alma, e Bernardo sente um calor estranho e reconfortante emanar daquele homem simples. Gabriel olha nos olhos de Bernardo e diz: as pedras que os construtores rejeitaram tornar-se-ão a pedra angular de um novo edifício. Ele trata o mendigo com uma reverência e um respeito que Bernardo não recebia há décadas, devolvendo-lhe a humanidade perdida. Bernardo sente uma paz inexplicável, como se o próprio universo estivesse abraçando-o através daquele desconhecido. O coração de Bernardo, antes gelado pela indiferença, começa a bater com uma força renovada e desconhecida. Gabriel não faz grandes promessas de riqueza, mas sua presença traz uma segurança que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Ele observa o rosto de Gabriel, marcado pelo sol e pelo vento, e sente que não está diante de um homem comum, mas de um porto seguro no meio da tempestade. Agora, algo está prestes a mudar na vida de quem tudo perdeu, pois a justiça divina não dorme e age nos momentos mais improváveis. Se você acredita que Deus envia anjos no meio da nossa maior escuridão para nos resgatar, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder o que acontecerá a seguir. A luz está começando a brilhar onde antes só havia sombras e desespero. Bernardo sente que cada palavra de Gabriel reconstrói uma parte de sua alma que havia sido despedaçada pela crueldade de homens como Leandro. O pão que ele come não apenas sacia sua fome física, mas alimenta uma esperança que ele julgava estar morta para sempre. Gabriel sorri, um sorriso que carrega a sabedoria de eras, e toca levemente o ombro de Bernardo, antes de se levantar. O toque é quente, firme e real, lembrando ao jovem que ele ainda faz parte deste mundo, e que sua história ainda tem muitas páginas para serem escritas. A chuva continua a cair lá fora, mas sob aquela marquise, o frio já não consegue mais alcançar o coração de Bernardo. Ele se sente protegido por um escudo invisível, uma presença que o envolve como um manto de paz em meio ao caos da cidade grande. O destino de Bernardo está sendo reescrito agora, e o que virá a seguir desafiará toda a lógica humana de poder e riqueza. Gabriel se despede com um olhar profundo, deixando Bernardo com a sensação de que o encontro foi apenas o prefácio de um milagre. A escuridão da noite começa a dar lugar aos primeiros raios de um novo dia, trazendo consigo promessas que mudarão tudo. Na manhã seguinte, Gabriel desaparece, mas deixa para trás um envelope com um bilhete de loteria antigo e um cartão de visitas de um escritório de advocacia internacional. Bernardo descobre que o bilhete, guardado por meses, é o premiado com um valor acumulado de 85 milhões de reais. Com a ajuda do advogado indicado, ele descobre que também é o herdeiro legítimo de terras valiosas que foram roubadas de seu avô por grileiros há 50 anos. A vida de Bernardo muda drasticamente em questão de semanas. Ele investe em tecnologia sustentável e cria a Fundação Pedra Angular. O dinheiro não o corrompe. Ele usa cada centavo para criar oportunidades para aqueles que a sociedade despreza. O estranho Gabriel nunca mais é visto,
mas sua presença é sentida em cada decisão ética que Bernardo toma. A intervenção divina transforma o mendigo humilhado no homem mais influente do estado, preparando o palco para o acerto de contas. Bernardo agora veste ternos sob medida, mas suas mãos ainda guardam a memória das calosidades do trabalho na marcenaria. Ele não esqueceu o gosto do pão quente oferecido no meio da tempestade, nem o brilho nos olhos de Gabriel. Seus novos escritórios ocupam o último andar de um arranha-céu moderno, de onde ele observa a cidade que um dia tentou devorá-lo. Ele não sente orgulho, apenas uma responsabilidade esmagadora de ser a voz de quem ainda está nas ruas. Cada projeto da sua fundação é desenhado para devolver a dignidade, não apenas dar esmolas. Ele constrói conjuntos habitacionais, onde as pessoas podem cultivar suas próprias hortas e aprender ofícios dignos. O relógio de ouro em seu pulso não serve para ostentação, mas para lembrá-lo de que cada minuto deve ser usado para o bem. Ele frequentemente volta aos lugares onde dormiu no chão, agora levando não apenas comida, mas esperança real. A notícia sobre o bilionário ex-mendigo se espalha como fogo em palha seca por toda Minas Gerais. Mas Bernardo evita as câmeras e os holofotes, preferindo agir no silêncio, assim como aquele estranho agiu com ele. Ele sabe que a verdadeira riqueza não está no saldo bancário, mas na capacidade de transformar o sofrimento alheio. Enquanto isso, o destino começa a apertar o cerco ao redor daqueles que construíram sua fortuna sobre a dor dos inocentes. O nome de Bernardo agora é respeitado nos círculos mais altos do poder, mas seu coração permanece naquela marquise fria. Ele guarda o bilhete de loteria original em um quadro na sua sala, como um lembrete de que tudo pode mudar em um instante. A fundação cresce e se torna um símbolo de resistência e ética em um mundo muitas vezes cruel. Bernardo contrata os melhores advogados para recuperar terras de pequenos agricultores que foram expulsos por grandes conglomerados. Ele se torna o pesadelo dos corruptos e a esperança dos injustiçados, agindo com uma precisão cirúrgica e silenciosa. O cartão de visitas que Gabriel deixou não era apenas um contato. Era a chave para abrir portas que estavam trancadas por décadas de injustiça. Bernardo entende que foi escolhido para uma missão maior do que apenas acumular bens materiais. Ele sente que a mão de Gabriel ainda guia seus passos, apontando o caminho da retidão em meio às tentações do poder. As memórias do cuspe de Leandro em seu rosto já não causam ódio, apenas uma profunda tristeza pela alma daquele homem. Ele sabe que o confronto final está se aproximando, mas não o busca com espírito de vingança. A justiça de Deus é como um rio que corre lento, mas que inevitavelmente chega ao mar, limpando tudo em seu caminho. Bernardo prepara-se para o encontro que a vida reservou, sabendo que a verdade é a arma mais poderosa que existe. Ele olha para as fotos da sua mãe e sente que ela finalmente pode descansar em paz, sabendo que o filho honrou sua memória. O império de Bernardo é construído sobre rocha, enquanto outros estão sobre areia movediça. A cada dia, ele se torna mais sábio, compreendendo que o milagre não foi o dinheiro, mas o encontro com o divino em forma humana. Ele não precisa de segurança armada, pois sente que uma proteção maior o envolve em todos os momentos. A cidade de Belo Horizonte assiste, sem saber, à preparação de um dos maiores exemplos de redenção da sua história recente. O silêncio nos corredores da Fundação Pedra Angular reflete a paz que Bernardo conquistou através da paciência e da fé. Ele está pronto para o que virá, sem medo e sem rancor, apenas com a determinação de quem já conheceu o fundo do poço. O sol nasce novamente sobre a Praça da Liberdade, mas desta vez, a luz brilha de forma diferente para o homem que um dia foi invisível. A história de Bernardo está apenas começando a mostrar sua verdadeira face para o mundo. O destino agora tece os fios que ligarão novamente o passado e o presente de forma implacável. Se esta história de transformação e justiça divina toca o seu coração, deixe seu like e inscreva-se para testemunhar como a verdade prevalece sobre a mentira. O castelo de areia que Leandro construiu sobre a dor dos outros começou a ruir de forma lenta e dolorosa, como uma estrutura corroída pelo tempo. Seus esquemas de corrupção, que antes pareciam infalíveis, foram expostos por uma investigação federal que não aceitava subornos. Os parceiros de negócios que antes riam de suas piadas cruéis foram os primeiros a virar as costas e apontar o dedo. Em poucos meses, suas contas foram bloqueadas e suas mansões em condomínios de luxo
foram confiscadas pela justiça para pagar dívidas trabalhistas. Leandro viu sua vida de privilégios desaparecer como fumaça ao vento, restando apenas o vazio de uma alma que nunca plantou bondade. Ele tentou pedir ajuda aos antigos amigos de copo, mas as portas se fecharam com a mesma frieza que ele demonstrava aos necessitados. A queda de Leandro não foi um golpe de mágica, mas a colheita inevitável de sementes amargas plantadas ao longo de décadas. Ele agora caminhava pelas mesmas ruas de Belo Horizonte que antes percorria em carros blindados, sentindo o peso da própria insignificância. O homem que se achava um deus entre os mortais, agora era apenas mais uma sombra faminta na multidão urbana. A ironia do destino o levou a dormir em bancos de praça, sentindo na pele o frio que Bernardo sentiu anos atrás. O orgulho de Leandro foi quebrado pelo estômago vazio e pela solidão absoluta de quem nunca amou ninguém, além de si mesmo. Ele começou a entender que o poder sem ética é apenas uma ilusão passageira que termina em ruína e desespero. Suas roupas de marca tornaram-se trapos sujos e sua voz, antes arrogante, agora mal conseguia sussurrar um pedido de ajuda. O mundo que ele desprezava tornou-se seu único refúgio, e a invisibilidade tornou-se sua nova e dolorosa realidade diária. Leandro agora via rostos de pessoas que ele humilhou em cada esquina, sentindo o remorso roer o que restava de sua consciência. A justiça humana o despojou de seus bens, mas a justiça divina o estava despojando de suas ilusões de grandeza. Ele se encontrava no mesmo ponto onde Bernardo esteve, mas sem a fé que sustentou o jovem marceneiro na provação. A fome de Leandro era dupla, uma fome física por pão e uma fome espiritual por um perdão que ele achava impossível alcançar. Ele passava os dias observando os prédios que um dia ajudou a construir, lembrando-se de como ignorava a segurança de seus operários. Cada tijolo parecia gritar as injustiças que ele cometeu em nome do lucro desenfreado e da vaidade humana. A queda do império de Leandro serviu como um aviso silencioso para todos aqueles que acreditam estar acima da lei de Deus. Ele era o exemplo vivo de que a soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Sem amigos, sem dinheiro e sem teto, Leandro começou a vagar sem rumo, sentindo-se um estrangeiro em sua própria cidade. Ele procurava por um sinal, por uma saída, mas as sombras pareciam persegui-lo onde quer que ele fosse descansar sua cabeça. Foi então que, em uma tarde de chuva fina, ele se viu caminhando em direção ao centro da cidade, atraído por uma força que não compreendia. Ele não sabia que seus passos estavam sendo guiados para um reencontro que mudaria sua percepção sobre a existência humana. O homem que um dia cuspiu na face da miséria estava agora prestes a encarar a face da misericórdia que ele tanto rejeitou. Leandro sentou-se exausto na calçada, sentindo que suas forças estavam chegando ao fim definitivo em meio ao asfalto cinza. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, uma lágrima sincera de arrependimento escorreu por seu rosto marcado. Não era uma lágrima de autopiedade pela perda do dinheiro, mas de dor pela vida vazia que levou até ali. A verdade agora brilhava com uma clareza insuportável, revelando que ele era o verdadeiro mendigo durante todo o tempo de riqueza. O palco estava montado para o ato final de uma história escrita com os fios da providência divina e da redenção. Leandro estava pronto para descobrir que, mesmo no fundo do abismo, ainda há uma mão estendida para quem se humilha. A vida lhe daria uma lição que nenhum livro de economia ou manual de sucesso poderia jamais ensinar a um homem. Agora, o caminho de Leandro cruzaria novamente com o de Bernardo, mas em condições que desafiam qualquer expectativa humana de vingança. Se você sente que a vida muitas vezes nos coloca diante dos nossos próprios erros para nos dar uma chance de mudar, curta este vídeo e inscreva-se para ver o desfecho desta jornada de perdão. A história de Leandro e Bernardo mostra que o julgamento final não é feito com ódio, mas com a luz que revela quem realmente somos. 20 anos se passaram e a roda da fortuna gira de forma implacável para Leandro, cujos crimes de corrupção e desvios foram finalmente descobertos. O império de Leandro ruiu, seus bens foram confiscados pela justiça e ele agora vive na miséria, evitado por todos os antigos amigos de luxo. Faminto e doente, Leandro chega à recepção de uma grande corporação para pedir uma cesta básica e um emprego de faxineiro.
Ele caminha com dificuldade, arrastando seus sapatos velhos pelo mármore polido que um dia ele mesmo teria mandado polir com gritos de arrogância. Seu estômago dói de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Uma dor que não se apaga com promessas vazias. Ele é levado à sala da presidência, onde encontra um homem elegante e sereno sentado atrás de uma mesa de carvalho maciço. O escritório é amplo, com uma vista deslumbrante para a cidade. Mas o que chama a atenção de Leandro é a paz que emana daquele ambiente. Bernardo olha para Leandro e, sem dizer uma palavra, estende-lhe um copo de água mineral cristalina em uma bandeja de prata brilhante. Leandro, sem reconhecer o rosto sob a barba bem feita e os óculos caros, começa a chorar compulsivamente, implorando por uma chance de recomeçar sua vida destruída. Ele não vê ali o mendigo que um dia humilhou na praça, mas um salvador que detém o poder de lhe dar um pedaço de pão. Bernardo levanta-se lentamente, caminha até ele, toca o ombro de seu antigo agressor e diz calmamente: há 20 anos você me deu cuspe. Hoje eu lhe dou dignidade. O impacto dessas palavras faz Leandro cair de joelhos, não por força física, mas pelo peso esmagador da verdade que finalmente veio à luz. Ele olha para Bernardo e vê, na parede atrás dele, uma pequena moldura com um antigo bilhete de loteria e a imagem de uma marcenaria simples no interior. A memória daquela tarde na Praça da Liberdade volta como um raio, e Leandro percebe que o homem que ele tentou destruir é aquele que agora o segura para não cair. Bernardo não sente prazer na queda de Leandro. Seus olhos refletem uma compaixão que o antigo herdeiro não consegue compreender com sua mente corrompida. O silêncio na sala é interrompido apenas pelos soluços de um homem que descobriu que o ouro não pode comprar a paz de espírito. Bernardo sabe que a verdadeira justiça não é pagar o mal com o mal, mas revelar a verdade através de atos de bondade inesperada. Ele oferece a Leandro não apenas um emprego, mas uma oportunidade de reabilitação em um dos centros financiados pela Fundação Pedra Angular. Leandro olha para as mãos de Bernardo e vê que, apesar da riqueza, elas ainda carregam a humildade de quem sabe o valor de cada gota de suor. A transformação de Bernardo é completa, não porque ele se tornou rico, mas porque ele nunca deixou o ódio ocupar o lugar da fé em seu coração. Leandro percebe que sua vida inteira foi construída sobre mentiras e que a verdadeira força está no perdão que ele acaba de receber. Agora, diante do homem que ele desprezou, Leandro sente a maior vergonha de sua existência. Uma vergonha que começa a limpar sua alma das manchas do passado. O reencontro não foi planejado por homens, mas orquestrado por uma força maior que cuida dos detalhes da vida de cada um de nós. Bernardo entende que sua missão agora é ajudar Leandro a encontrar o caminho da retidão, custe o que custar em termos de tempo e paciência. O copo de água na bandeja de prata é o símbolo de uma nova aliança, onde o orgulho morre para que a dignidade possa finalmente nascer de novo. Leandro aceita a água com as mãos trêmulas, sentindo que cada gole é como uma bênção que apaga o gosto amargo de décadas de crueldade. A sala da presidência torna-se um santuário de reconciliação, onde o passado é reconhecido e o futuro é aberto com uma nova esperança. Bernardo oferece um lenço limpo para que Leandro enxugue o rosto, o mesmo rosto que um dia ele mandou limpar invisivelmente após o contato com o pobre. A vida deu voltas completas para mostrar que ninguém é tão alto que não possa cair, nem tão baixo que não possa ser levantado por Deus. Leandro compreende que seu pedido de socorro foi ouvido não pelo seu mérito, mas pela infinita misericórdia de quem ele um dia tentou esmagar com o pé. A jornada de Leandro para a luz começa agora, sob a proteção do homem que ele um dia chamou de escória da pátria. Se você acredita que o perdão tem o poder de transformar o pior dos inimigos em um novo homem, deixe seu like e inscreva-se para ver como essa história termina. A justiça divina sempre encontra uma maneira de nos colocar no lugar certo, na hora certa, para aprendermos as lições mais importantes da alma. Bernardo não apenas perdoa Leandro, mas paga por seu tratamento médico e o contrata para trabalhar em seu centro de reabilitação, ensinando-lhe o valor do suor honesto. O processo de mudança é lento e doloroso para quem sempre viveu no topo da pirâmide social através do engano. Leandro começa limpando o chão das mesmas salas onde antes os grandes empresários se reuniam para planejar como lucrar sobre os pobres. Ele aprende a abaixar a cabeça não por medo,
mas por um respeito profundo que começa a florescer em seu peito cansado. Bernardo observa de longe, sem interferir, permitindo que a própria rotina do trabalho digno cure as feridas do caráter de Leandro. Ele providencia que Leandro tenha um pequeno quarto no centro de acolhimento, com uma cama simples e lençóis limpos, muito longe do luxo de sua antiga cobertura. Ali, Leandro descobre o valor do silêncio e da autorreflexão, que nunca se permitiu ter durante seus anos de glória podre. Ele vê como Bernardo trata cada funcionário e cada pessoa atendida pela fundação, com uma igualdade que ele nunca praticou. As mãos de Leandro, antes macias e cuidadas em manicures caras, agora começam a ganhar calos e marcas de esforço real. Ele sente a dor muscular ao final do dia e percebe que essa dor é muito mais leve do que o peso da culpa que carregava. Bernardo frequentemente senta-se com ele no refeitório comunitário para compartilhar a mesma comida simples que todos os outros comem. Nesses momentos, eles não falam sobre o passado de dor ou sobre o cuspe na praça, mas sobre o futuro das crianças da fundação. Leandro começa a entender que a verdadeira autoridade de Bernardo não vem dos seus milhões, mas da sua integridade inabalável. Ele vê Bernardo ajudando a descarregar caminhões de mantimentos sob a chuva, sem se importar com seu terno caro ou com sua posição de presidente. Essa humildade constante de Bernardo é o que mais quebra as defesas de Leandro, mostrando que o amor é a força mais poderosa do universo. Leandro começa a se voluntariar para as tarefas mais difíceis, buscando redimir seus erros através de ações concretas e não apenas de palavras. Ele ajuda os idosos a caminharem no jardim e ouve as histórias de vida de pessoas que ele antes chamaria de escória. Cada história de superação que ele ouve é um espelho que reflete o quanto ele desperdiçou sua própria vida em vaidades inúteis. A presença silenciosa de Gabriel ainda parece pairar sobre os corredores da fundação, guiando cada alma em direção à luz da verdade. Bernardo sabe que o milagre está acontecendo dentro de Leandro, uma transformação que dinheiro nenhum poderia comprar ou acelerar artificialmente. Ele vê Leandro sorrir pela primeira vez de forma sincera, um sorriso que não carrega ironia ou malícia, apenas uma paz incipiente. O centro de reabilitação torna-se um campo de batalha espiritual, onde o velho homem egoísta morre para que um novo ser humano possa emergir. Leandro descobre que tem talento para organizar a logística das doações, usando suas antigas habilidades de gestão para o bem comum. Ele trabalha horas extras sem pedir nada em troca, sentindo que cada minuto dedicado aos outros é um passo para longe do abismo. A cidade de Belo Horizonte continua seu ritmo frenético lá fora, mas dentro daquelas paredes, o tempo parece seguir o ritmo do coração de Deus. Bernardo prepara um novo projeto, onde Leandro terá um papel fundamental na recuperação de empresas em falência ética. Ele quer mostrar ao mundo que até o mais duro dos corações pode ser lapidado pela paciência e pela misericórdia de quem foi ferido. Leandro aceita o desafio com temor e tremor, sabendo da responsabilidade de representar os valores que Bernardo tanto preza. Ele já não olha para o próprio relógio, mas para as necessidades daqueles que cruzam o seu caminho todos os dias na fundação. A história desses dois homens torna-se um exemplo vivo de que a justiça de Deus não busca a destruição do pecador, mas a sua restauração completa. Bernardo sente que sua jornada de sofrimento valeu a pena apenas para ver este momento de redenção diante de seus próprios olhos. A fundação cresce não apenas em tamanho, mas em profundidade espiritual, tornando-se um farol de esperança em meio ao materialismo urbano. Leandro agora entende que o verdadeiro sucesso é ser capaz de olhar no espelho e ver alguém que contribui para o mundo. Ele agradece a Bernardo todos os dias, não com frases feitas, mas com a dedicação incansável ao trabalho que lhe foi confiado. A amizade entre o antigo mestre e o antigo escravo do ego cresce sobre a rocha sólida do perdão e do respeito mútuo. Bernardo sabe que Gabriel ficaria feliz em ver como as sementes que ele plantou naquela noite chuvosa estão dando frutos abundantes. A vida de Leandro é a prova de que ninguém está além do alcance da graça, desde que haja um coração disposto a se arrepender. O sol da tarde entra pelas janelas da fundação, iluminando os rostos de dois homens que encontraram a paz através do caminho mais difícil. O desfecho desta história está se aproximando.
trazendo consigo uma lição que ficará gravada para sempre na memória de quem a conhece. A justiça divina completou seu ciclo, transformando o ódio em amor e a miséria em uma riqueza que o ladrão não pode roubar. Se você acredita que o trabalho honesto e o perdão sincero podem reconstruir qualquer vida destruída pelo erro, curta este vídeo e inscreva-se no canal para o grande final. A luz da verdade continua a brilhar, mostrando que o caminho da humildade é o único que leva à verdadeira grandeza da alma. A história termina com Bernardo visitando a mesma praça onde foi humilhado, agora revitalizada por sua fundação, e repleta de crianças brincando alegremente sob as árvores frondosas. Ele caminha calmamente pelo calçadão, observando o movimento da vida que pulsa com uma nova energia naquele lugar que antes era palco de sua maior dor. Ele senta-se no mesmo banco de madeira onde o observador misterioso estava anos atrás e encontra uma pequena escultura de madeira de uma pomba deixada ali, um detalhe que faz seu coração bater mais forte. Ao seu lado, Leandro senta-se em silêncio, vestindo roupas simples e limpas, segurando um caderno onde anota as necessidades das famílias que a Fundação atende hoje. Bernardo percebe que o sucesso material foi apenas uma ferramenta para o verdadeiro milagre, a transformação de corações endurecidos e a restauração da dignidade humana através do amor. A presença de Gabriel é sentida no vento suave que sopra pelas árvores da praça, um sussurro invisível que confirma que a justiça divina tarda, mas nunca falha com seus filhos. Bernardo olha para o horizonte com um sorriso de gratidão, sabendo que nunca esteve sozinho em sua jornada de dor, pois cada lágrima foi contada pelo Criador. Ele recorda o momento em que o cuspe escorreu por seu rosto e percebe que aquele foi o batismo de sua paciência e o início de sua verdadeira elevação espiritual. A praça agora não é mais um lugar de vergonha, mas um santuário de reconciliação, onde o passado e o presente se abraçam em uma promessa de paz. Leandro olha para Bernardo com um respeito que não precisa de palavras, reconhecendo nele não o patrão, mas o irmão que lhe estendeu a mão no abismo. Eles observam juntos um grupo de jovens que estuda arquitetura no centro comunitário, os futuros construtores de um mundo onde a escória não existe mais. Bernardo sente que sua mãe estaria orgulhosa, não pelos milhões que ele acumulou, mas pelo homem que ele se tornou, apesar de toda a maldade que enfrentou. O símbolo da pomba em suas mãos lembra que a paz é uma conquista diária, feita de decisões difíceis e de uma renúncia constante ao desejo de vingança. O observador misterioso do passado agora é o próprio Bernardo, que olha para os invisíveis da cidade com os olhos de quem conhece o valor de cada alma. Ele sabe que a Fundação Pedra Angular é apenas o começo de uma revolução silenciosa que mudará o destino de milhares de pessoas em Belo Horizonte. A luz do fim de tarde doura as fachadas dos prédios, mas o brilho mais forte vem do interior desses dois homens que encontraram o caminho de casa. Gabriel, o carpinteiro de almas, cumpriu sua promessa de que as pedras rejeitadas seriam a base de algo eterno e inabalável. Bernardo fecha os olhos por um momento e faz uma prece silenciosa de agradecimento, sentindo que sua missão está apenas começando em uma escala muito maior. Ele entende agora que a dor foi o solo fértil, onde a semente da sua verdadeira riqueza foi plantada por mãos divinas naquela noite de tempestade. O vídeo encerra com uma mensagem sobre a humildade e a presença invisível de Deus nos momentos de maior escuridão, iluminando cada passo da nossa caminhada. A história de Bernardo e Leandro nos ensina que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas a prova máxima de uma força que o mundo não pode dar. Se esta história tocou sua alma e te lembrou que Deus está agindo nos bastidores da sua vida, apoie este vídeo com seu like e inscreva-se no canal para mais mensagens de esperança. Escreva nos comentários a palavra justiça, se você acredita que colhemos exatamente aquilo que plantamos com o nosso coração e nossas ações. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração hoje e sempre, transformando suas cinzas em beleza e sua dor em propósito divino. O sol de domingo banha a Praça da Liberdade com uma luz que parece carregar o peso de 1000 bênçãos silenciosas. Bernardo levanta-se do banco de madeira, sentindo a textura da pequena pomba esculpida em suas mãos, e olha para Leandro, que termina de organizar as pastas de trabalho. O ex-herdeiro agora se move com uma leveza
que o luxo de antigamente jamais permitiu, pois seus ombros não carregam mais o fardo do desprezo. Bernardo caminha até a fonte central, onde a água reflete o azul infinito do céu de Minas Gerais, e faz uma pausa reflexiva, sentindo a brisa tocar seu rosto. Ele se lembra de cada noite fria sob a marquise e de como o toque de Gabriel transformou seu desespero em uma missão de vida inabalável. A fundação que ele criou não é apenas um conjunto de prédios, mas um organismo vivo, feito de pessoas que escolheram o perdão em vez do rancor. Ele percebe que o maior milagre não foi ganhar milhões na loteria, mas manter o coração puro o suficiente para não usar esse dinheiro como arma. Leandro se aproxima e pergunta se ele está pronto para a cerimônia de inauguração da nova ala da marcenaria comunitária. Bernardo sorri e acena positivamente, sentindo que o ciclo de dor foi finalmente substituído por um ciclo de criação e dignidade compartilhada. Eles caminham juntos, não como mestre e servo, mas como dois homens que aprenderam que a verdadeira liberdade nasce da humildade radical. A praça fervilha com famílias, risos de crianças e o aroma de pão de queijo fresco vindo das barracas próximas, criando uma sinfonia de vida cotidiana. Bernardo para por um segundo, olhando para o local exato onde recebeu o cuspe, e vê uma criança oferecendo um pedaço de doce a um idoso sentado ali. Ele entende que a presença de Cristo se manifesta nesses pequenos gestos, na paciência de quem espera e na coragem de quem estende a mão. O mal se desintegrou não através de um raio vindo do céu, mas através da luz da verdade que Bernardo escolheu viver todos os dias. A história desses dois homens se torna uma lenda urbana, contada em sussurros de esperança por aqueles que buscam um sentido para o seu próprio sofrimento. Bernardo sabe que Gabriel pode estar em qualquer lugar agora, talvez sentado em outra praça, oferecendo pão a outro coração cansado e esquecido. Ele guarda a escultura no bolso, sentindo-se parte de algo muito maior do que sua própria biografia ou sua conta bancária. O destino lhe tirou tudo para que ele pudesse aprender a possuir o que realmente importa: a paz, que excede todo o entendimento humano. Leandro abre a porta do carro simples da fundação e Bernardo entra, olhando uma última vez para o banco de madeira, onde tudo começou a mudar. A vida continua, as feridas cicatrizaram, e a esperança agora é o alicerce de cada tijolo colocado nas obras da Fundação Pedra Angular. A moral desta jornada é clara como a água da fonte. A justiça de Deus se manifesta na nossa capacidade de transformar a humilhação em honra através do amor e do serviço ao próximo. Se você chegou até aqui e sentiu que a paz de Deus é mais real do que qualquer sofrimento passageiro, apoie esta mensagem com seu like e inscreva-se no canal para continuarmos espalhando a luz. Escreva nos comentários a palavra gratidão se você também acredita que Deus tem um plano perfeito para reerguer aqueles que o mundo tentou destruir. Que esta história seja um lembrete constante de que você nunca está sozinho e que a sua redenção pode estar a apenas um gesto de fé de distância.